Olá, te dou boas-vindas ao nosso canal. O meu nome é João Balbino. Por meio desse canal, nós estamos buscando proclamar o Evangelho de Deus e tomar a nossa parte nas missões mundiais. Tomar a nossa parte na evangelização do mundo. Por favor, ajude-nos. Você me pergunta, como eu posso ajudar? Além de orar por nós, você pode ajudar se inscrevendo no canal. Você pode ajudar assistindo aos vídeos até o final, deixando o seu gostei, deixando o seu comentário e também compartilhando as mensagens por meio de suas mídias sociais. De coração, nós agradecemos. Nosso tema é como podemos vencer a batalha espiritual. Resistam ao diabo, permanecendo firmes na fé. Satanás vive procurando pessoas para devorar. Leamos 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 7 ao 9. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. A escritura que acabamos de ler oferece o remédio eficaz contra a ansiedade e contra o mal. Oferece o remédio eficaz contra as forças do mal. Decisões que precisamos tomar. Questões relacionadas ao bem-estar presente e ao bem-estar futuro das pessoas que amamos. Questões relacionadas ao nosso ministério e ao fruto que está sendo produzido por meio de nossa vida. Questões relacionadas à economia, instabilidades no mundo, etc. Conforme for o caso, tais questões podem chegar a causar algum princípio de ansiedade. O texto que lemos em 1 Pedro, capítulo 5, admite que enfrentaremos momentos de ansiedade, admite que enfrentaremos momentos de tensão, admite que enfrentaremos momentos em que a nossa alma tenderá a ficar agitada. O maravilhoso é que a Escritura não para na constatação da realidade da existência de fatores que ensejam preocupações, mas oferece o remédio eficaz contra toda ansiedade, que é fé em Jesus, confiança em Jesus Cristo. O argumento oferecido pelo autor sagrado foi: porque ele tem cuidado de vocês. Em outras palavras, Deus tem responsabilidade com a nossa vida. Deus tem responsabilidade com a nossa família. Deus é por nós. Deus não poupou a seu próprio filho, mas o entregou por todos nós. Romanos capítulo 8. Você crê nisso? Se crê, você é uma pessoa bem-aventurada. Portanto, nessa primeira parte, versículo 7, fica claro que não é o caso de que jamais seremos assediados pela ansiedade, mas que devemos lançar toda a nossa ansiedade sobre nosso amado Senhor. Em outras palavras, confiando em Jesus, devemos nos esvaziar de todo princípio de ansiedade. Agora, versículo 8. O mundo espiritual é uma realidade que larga parcela da humanidade ignora. Deus é real, os anjos de Deus são reais, os anjos maus, o demônio e as forças espirituais do mal também são reais. A palavra anjo tem origem no termo grego angelos, que significa mensageiro. Conforme o escritor aos Hebreus, capítulo 1, versículo 14, os anjos de Deus são, todos eles, espíritos ministradores enviados para servir àqueles que hão de herdar a salvação. A Bíblia não entra em muitos detalhes sobre como são os anjos. O que nós encontramos na Bíblia são inúmeras passagens que relatam ações dos anjos em favor do povo de Deus. Passagens que relatam o encontro de anjos com seres humanos.
passagens que referem a anjos participando de refeições e outras coisas. Passagens que indicam que, apesar de não os vermos, os anjos estão aí e que eles não são seres desprovidos de substância, não são seres imateriais e etéreos. Por meio das Escrituras, aprendemos que não devemos buscar os anjos, não devemos adorá-los, não devemos prestar culto a anjos. Por exemplo, Apocalipse capítulo 19, versículo 10, a Bíblia registra o episódio em que o apóstolo João lançou-se aos pés de um anjo para adorá-lo e foi imediatamente rechaçado. O anjo disse a João: "Não faça isso. Sou servo como você e como seus irmãos que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a Deus." No Evangelho de Lucas, capítulo 4, a Bíblia diz como foi que Jesus respondeu ao oferecimento de Satanás: "Se você me adorar, tudo será seu." Lucas, capítulo 4, versículo 7. A resposta de Jesus foi: "Está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto." Lucas, capítulo 4, versículo 8. Portanto, jamais preste culto a anjos, não preste culto a demônios, não preste culto a seres humanos. Certifique-se de que o seu culto seja dirigido a somente Jesus Cristo. Existem os anjos de Deus e existem os anjos que não guardaram a sua posição no céu. São os anjos caídos, são os anjos maus. Ainda que estão organizados e são rebeldes contra Deus, ainda que continuamente lutam contra a igreja de Deus, os demônios não são um poder independente de Deus. Não são forças independentes de Deus. Deus é o Criador de todos os seres espirituais. Satanás não é mais um Deus. Há um único Deus. Satanás e todos os anjos são apenas simples criaturas de Deus, absolutamente sujeitas a Deus e totalmente dependentes de Deus. Aí alguém pergunta: se é assim, como que os demônios puderam se rebelar contra Deus? Isso é muito simples de explicar. Deus criou os anjos e também criou os seres humanos providos de capacidade de fazerem escolhas. Em outras palavras, anjos e seres humanos foram criados com livre arbítrio. A batalha espiritual é uma realidade. E essa batalha não é vencida por meio de misticismo, não é vencida por meio de rituais, não é vencida por meio de superstições, não é vencida por meio de elementos físicos, como óleos, amuletos e coisas semelhantes. A batalha espiritual não é vencida, jamais é vencida por meio de crendices. Pergunto: como podemos vencer a batalha espiritual? Isso que o texto que nós lemos em 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 7 ao 9, ensina. Isso que nós estamos aqui procurando demonstrar. É interessante olharmos para o ensino do apóstolo Paulo na Epístola aos Efésios, capítulo 6, versículos 10 ao 14. Leiamos: "Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes." E o texto continua. A lição principal que devemos procurar assimilar nessa porção da Escritura é quanto à importância de ficar firmes. A instrução aparece 4 vezes no texto. Número 1, Efésios capítulo 6, versículo 11. Vistam toda a armadura de Deus. Em outras palavras, tomem posse das provisões divinas, estejam continuamente preparados, vestidos e armados, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Número 2, versículo 13, a parte A. Para que possam resistir no dia mau. Essa mesma palavra
nós encontramos em Tiago, capítulo 4, versículo 7, onde a Bíblia diz: submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Os dois princípios mais elementares na batalha espiritual são submeter-se a Deus e resistir ao diabo. Número 3, versículo 13, a parte B. E permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Em outras palavras, cumpram a vontade de Deus em todas as direções e conservem a posição de vocês até o final. Não dialoguem com o demônio, não transigam com o mal. Número 4, versículo 14. Mantenham-se firmes. Acredito que você já entendeu. Em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 9, o apóstolo Pedro escreveu: resistam-lhe, resistam ao diabo, permanecendo firmes na fé. Pergunto, qual é a conclusão nesse ponto? Muito simples. Os espíritos maus devem ser resistidos. Nós devemos nos opor a eles. Como o leão rugindo, Satanás faz barulho, difunde o medo, faz pressão, ameaça, enseja ansiedades, procura promover o pânico e o caos no rebanho de Deus. Satanás ataca o rebanho de Deus por onde pode. O demônio faz o que pode para alcançar vantagem sobre os indivíduos que não permanecem firmes na fé, para alcançar vantagem sobre os indivíduos que não são sóbrios, sobre os indivíduos descomedidos e sobre aqueles que não vigiam. Satanás, conforme Ezequiel, capítulo 28, versículo 12, era o modelo de perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Assim como as demais criaturas, Satanás foi criado para a glória de Deus e, de uma forma especialmente notável, ele glorificava a Deus. Mas Satanás não se contentou com a posição que tinha. Em Ezequiel, capítulo 28, versículos 15 ao 16, a Bíblia diz: você era inculpável em seus caminhos desde o dia em que foi criado até que se achou maldade em você. Por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou. O que quer dizer isso? Essas palavras nos levam a concluir que Satanás foi dominado por ambições egoístas. Ou seja, em vez de seguir glorificando a Deus, dando glórias a Deus, ele buscou alcançar vantagens pessoais a partir de quem ele era. Conforme Isaías, capítulo 14, versículo 14. Satanás ambicionou subir mais alto que as mais altas nuvens. Almejou chegar a ser um expoente máximo, chegar a ser como é o Altíssimo. Satanás não chegou a ser como é o Altíssimo. Juntamente com a terça parte dos anjos, você pode conferir isso, Apocalipse capítulo 12, versículos 4 e depois versículos 7 ao 9. Todos aqueles anjos que tiraram os olhos de Jesus, que admiraram a Satanás, que lhe deram culto e o seguiram, foram para sempre banidos do céu. Foram para sempre privados da presença de Deus. Se tornaram os demônios que são hoje. E um dia, conforme Mateus capítulo 25, versículo 41, serão enviados para o fogo eterno. Satanás conhece muito bem o fim que lhe foi preparado. E ele trabalha incansavelmente para manter o máximo possível de pessoas em suas garras, destinadas ao inferno, destinadas ao mais terrível fim. É por causa do pecado dos primeiros pais, é por causa do problema do Gênesis 3 que há pessoas sofrendo no mundo. Sofrimentos jamais deveriam ser considerados como sendo algo estranho pelos cristãos. Segundo o apóstolo Pedro, os nossos irmãos em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. No Éden, Satanás se aproximou de Eva, reinterpretou a palavra de Deus, mentiu e alcançou êxito em fazer os primeiros pais pecarem.
Satanás foi homicida desde o princípio. O pecado ensejou a morte espiritual, separou Adão e os seus descendentes de Deus. Hoje, bilhões de pessoas no mundo são órfãs espirituais, experimentam solidão, peregrinam sem a direção do céu, vivem sem respostas válidas, simplesmente seguindo o curso desse mundo caído, imersas na cultura das trevas, crendo em mentiras perdidas, sem paz, sendo exploradas pelos homens e pelo demônio, suscetíveis às constantes investidas do inimigo. Mas graças a Deus, esse não é o fim da história. Há uma solução para todos os problemas. A solução para tudo é o Evangelho. A solução é Emanuel. A solução é o Cristo. A solução é o Filho do Deus vivo, que é o Deus Salvador, que é Jesus, que morreu por nossos pecados e nos reconciliou consigo mesmo. A solução para todos os problemas é: Deus está perfeitamente junto conosco. Em Isaías, capítulo 43, versículos 1 e 5, está escrito: Mas agora, assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel, não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu, não tenha medo, pois eu estou com você. Finalmente pergunto: que significa permanecer firme na fé? Permanecer firme na fé significa crer em somente Jesus e dar glórias ao Senhor em todas as coisas, conservando a nossa posição, ou seja, vivendo como filhos de Deus, com a identidade de filho de Deus e com a autoridade de filho de Deus, glorificando a Deus em todas as coisas. Você crê no Evangelho? Você crê que Jesus é o Cristo? Se você crê que Jesus é o Cristo, você é feliz. Você desfruta de inefável e grande paz. Quem tem Jesus tem paz. Felizes são todas as pessoas que podem declarar: tenho Cristo, tenho tudo. Jesus Cristo é suficiente para mim. Digo que Deus está perfeitamente junto conosco agora mesmo. Portanto, não tenha medo, não se queixe. Antes, todos os dias e em todas as circunstâncias, confesse a sua fé. Confesse que o Deus Todo-Poderoso está perfeitamente junto com você e se devocione. Preste culto a somente Jesus Cristo. Do culto virão todas as respostas. Você receberá respostas e direção. Agradeço por assistir. Graça abundante.